Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Entramos na 11ª aula, irmãos, que tem como título Um Bom Nome Debaixo do Sol. Espero que seja uma excelente semana, que seja um material para nós degustarmos ao longo da semana, né? Aí, em nome de Jesus. Começar com o texto-chave, né, que diz: mais digno de ser escolhido é um bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1, a tradução da Almeida, revista e corrigida, tá? Portanto, nossa lição se encontra, a leitura bíblica em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, que tem como título Um Bom Nome, tá? E aí vem a questão da primeira pergunta. Afinal, o que é um bom nome? Mesmo embaixo do sol, irmão Pablo, como reconhecer, como exercer, né? Como desenvolver, como viver de forma que nosso nome seja um bom nome? E, por fim, lá no finalzinho, nós vamos questionar o bom nome, questionado aqui pelo sábio, ou pelo Kohelet, nessa passagem. Que bom nome é esse? É o nome que nós conhecemos, por exemplo, irmão Pablo, Elias e tal. Que bom nome, que nome é esse, né? Irmão Pablo, fica à vontade para iniciar o tópico 1. Então, na nossa leitura bíblica, a gente vai encontrar, por exemplo, o Kohelet comparando um bom nome a perfumes finíssimos. Ele vai falar que ter um bom nome é melhor do que perfumes finíssimos. Então, agora, nos próximos 2 tópicos, a gente vai citar textos e versículos, situações onde são usados perfumes, onde são usadas essas especiarias que têm um aroma agradável ou não, e como que elas são aplicadas ao texto e como que elas podem ser aplicadas à nossa vida também. E aí, então, no tópico 1, a gente vai falar sobre o uso de especiarias aromáticas no Antigo Testamento. E a primeira referência que nós temos de especiarias aromáticas está lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 12, que fala lá do jardim onde tinha uma resina aromática, um raro perfume, né, na tradução King James, que saía ali de uma árvore, de alguma coisa assim, para ser usada. Mas a gente vai encontrar uma especificação melhor lá no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, nós vemos que o Senhor, ele é muito perfeccionista em relação ao templo, ao tabernáculo que deveria ser construído para que a sua presença habitasse ali. E também, né, por ele ser esse ser, né, perfeccionista, ele também relatou um perfume específico que deveria ser usado. E este perfume deveria ser usado só para aquela ocasião, só para aquela situação, só para aquele local. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro povo poderia fazer aquele perfume, poderia pensar em fazer esse perfume. Eu sou um pouco curioso, eu estava até pensando, como será que deve ser o cheiro, né? Será que é um cheirinho bom? Fiquei curioso, mas eu não tive coragem de fazer em casa. Então o Senhor também, o perfume era muito importante, né, nessa parte de a gente fala um pouquinho mais pra frente, mas o perfume ele tinha a sua importância de mostrar quem a pessoa é. O perfume ele especificava que tipo de pessoa era aquela. Tinha perfume específico aos reis, da mesma forma que tinha os perfumes que as meretrizes usavam. Então o perfume determinava o que aquela pessoa é, a classe daquela pessoa e também o poder que ela tinha, né? O que ela poderia fazer. E aí a gente também vê citando lá sobre perfumes lá no profeta Isaías, e aí nós vemos 2 situações, uma de um perfume agradável e uma de um perfume desagradável, né? No versículo 3, no capítulo 3, do versículo 16 ao 21, nós vamos ver que ali Deus está falando para Isaías que vai tirar os perfumes, as especiarias, e vai ficar só o cheiro mau, só o cheiro ruim. Então um perfume desagradável, que era o perfume do juízo, da condenação. E da mesma forma nós também vemos um perfume já lá em Isaías 61, no versículo 3, um perfume de boas novas, um perfume de salvação. Então também no Antigo Testamento o perfume era sempre ligado à reputação e à santidade. Os únicos textos que nós não encontramos essas referências tá lá de Ruth com Boaz, em Ruth capítulo 3, no versículo 3, e no livro de Cântico dos Cânticos.
Então o perfume, ter um bom nome era melhor que se ter ricos perfumes. Mas os perfumes também, né, no Antigo Testamento, seguiam essa reputação que o bom nome trazia. Exatamente, irmão Pablo. E é interessante o blend ali separado de Deus, né? Vamos dizer, já que não existiam as leis de copyright, Deus ele cria uma espécie de lei de copyright ali, né? Ó, isso é exclusivo, é meu, ninguém utiliza esse daí. E é como o irmão falou, o perfume ele falava muito sobre a pessoa, né? E é diferente dos tempos de hoje, com as técnicas de refinamento e tal, de coleta de material e refinamento, 2 gotinhas, né? Existe até algumas frases sobre as 2 com gotas de perfumes, mas 2 gotinhas é o suficiente, né? Sim. Um bom perfume mesmo, não é de spray, gente. O Paulo usa aquele de spray, né? Pra ficar cheiroso. Mas os bons perfumes mesmo, os mais caros, né? Chega a ter perfume aí a 12 milhões, né? Preço de... ultrapassa mansões, né? Carros, mansões e tudo mais. Você vai ver, esse perfume, ele tem um poder de dizer sobre a pessoa, a personalidade, né? Sobre a personalidade. Se é uma pessoa mais agitada, extrovertida, se ela é uma pessoa mais recatada, mais calma, mais na dela. Então, o perfume revelava, como o irmão falou, ele revelava a pessoa, a personalidade, o traço de personalidade, né? E para cada tipo de pessoas existia um tipo de perfume, né? O perfume que a meretriz usava, com certeza não era um perfume de um rei, né? Não só por questões de poder aquisitivo, mas por causa da função do perfume em si. A função, a intenção de uma meretriz em um perfume não era a intenção de um perfume em um rei. Apesar que os reis ali, no meio do povo de Deus, eles tinham um perfume desenvolvido próprio para eles também, né? Então, Davi vai falar sobre o óleo que escorre da barba de Arão, que é o profeta, né? O sacerdote Arão. Então, vê que para cada tipo de pessoas ali, existia um tipo de perfume. E Davi ficava encantado, não era com o dele, né? Ele ficava encantado com o que escorria, o óleo, né? Aquele cheiro. Ele fala que a união dos irmãos é tão cheirosa, tão suave, tão agradável, quanto aquele óleo que desce. Vai ver que aí, quando Davi vai falar da união entre os irmãos, ele lembra de um cheiro de um perfume, né? É suave, aquele cheiro bom, agradável, né? E uma diferença também, como nós falamos, é que hoje em dia 2 gotinhas de perfume é o suficiente, né? Mas naquela época não. Passava-se no cabelo, embalsamava. Não era um perfume refinado como nós temos hoje num frasco pequeno. Geralmente eles eram em frascos grandes, né? Então tinha aquela questão toda. E imagina o cheiro que exalava a quilômetros, né? Sim. Então você já sabia, fulano tá vindo aí. Fulano tá vindo aí. Então o perfume ele tinha essa finalidade também de revelar o caráter, de revelar a natureza, de revelar os traços de personalidade, a função, quem é a pessoa, é uma meretriz ou é um rei que passou aqui, né? Então vê que é interessante essa questão do perfume na Bíblia. Não só na Bíblia, mas quando a gente vai estudar sobre perfume, sobre os aromatizantes em outras culturas, também a gente vê que não era diferente, a intenção não era diferente, os usos em si, mas você vai ver que ele tinha um perfume para cada tipo de coisa, né? E quando nós terminamos aqui, nós entramos no uso de especiarias aromáticas no Novo Testamento, né? Isso aqui é interessante. Os usos de aromatizante no Novo Testamento. E aí, irmão Pablo, como que fica isso aí? Então, no Novo Testamento, a primeira menção sobre perfume que a gente encontra são os magos do Oriente que vão lá visitar Jesus após o seu nascimento. E eles levam ali especiarias, né, perfumes para o Senhor. Mas, né, numa narrativa mais detalhada, nós vamos ver ali o caso da mulher na casa de Simão. No Oriente Médio se tinha um costume quando você recebia uma visita. Você poderia mostrar para essa visita que ela é bem-vinda na sua casa, ou você poderia mostrar que ela não era bem-vinda em relação ao perfume, a forma que ela era tratada. O costume do Oriente Médio era quando se chegava alguém na sua casa e essa pessoa tinha uma importância, você iria beijar o rosto do visitante, e aí um servo, um empregado, ia lavar os pés, ia lavar os pés desse visitante. Depois ele pegava um frasco de perfume com uma espécie de uma varetinha, como se fosse essa que a gente usa hoje nos odorizantes de ambiente, né?
ele ia e pingava gotas desse perfume na testa da pessoa. Isso significava que essa pessoa era bem-vinda no ambiente. E quando o chefe da casa queria mostrar que aquela pessoa era de uma excelência muito acima da dele, ele tirava a sua túnica e ele mesmo ia lavar os pés daquele anfitrião, ele mesmo ia lavar os pés daquela pessoa. E Simão, né? Simão, ele não faz nenhum dos dois, né? A gente vê ali o relato, né? Não sei se é por causa da emoção da situação ali, ou por fato de não reconhecer quem Jesus era de verdade. A Bíblia não fala nada sobre isso. Fica a nossa interpretação e também não interfere muito ao resultado. Mas uma mulher, né, ela viu ali Jesus em uma casa e viu que seus pés estavam sujos. E ela, com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus, com seus cabelos ela enxugou e ela quebrou um perfume finíssimo e derramou aos pés do Senhor. E isso mostra algo muito importante, né? Porque o perfume, ele, ali no Oriente Médio, ele tinha esse sentido de mostrar que a pessoa era bem-vinda na casa. E essa mulher, ela fez isso mais no sentido de um tom pessoal. Ele estava falando ali para Jesus que Jesus era bem-vindo na vida dela, que ela queria que esse Jesus fosse bem-vindo na vida dela. Ela vem do Jesus, ela vem do Mestre, ela falou, eu preciso desse Jesus na minha vida, não na minha casa, porque falava que ela era uma mulher pecadora, então provavelmente, quando se citava mulher pecadora naquela época, provavelmente eram meretrizes, algumas pessoas que faziam essas funções, e a gente não pode determinar, mas era o que geralmente se acontecia, né? Então, ela não ia levar Jesus à sua casa, óbvio, mas ela vendo ali Jesus na casa de Simão, ela convidou Jesus a entrar na vida dela, ela convidou Jesus a falar para o Senhor, você é completamente bem-vindo na minha vida, você é completamente bem-vindo no meu ser. E Simão não tinha feito isso, né? Igual a gente falou, ou por emoção ali do momento, ou por não entender de verdade quem Jesus era, ou não aceitar de verdade quem Jesus era, né? Então, isso é algo que a gente já questionar os nossos jovens, né? Como que a gente trata Jesus, né? A gente trata Jesus igual Simão? Ele tá ali na nossa casa, mas ele não tá na nossa vida. Ou a gente trata igual a mulher que derramou perfumes no pé do Senhor, né? Jesus não estava na casa dela, mas ela estava convidando Jesus para entrar na vida dela. Isso é algo muito importante para a gente tratar com nossos jovens. Exatamente, irmão Pablo. E aí tem aí o exemplo, né, de João 11, do 1 e o 2, né, questão de Lázaro, e mais para frente, após a ressurreição de Lázaro, né, que Maria, né, ela estava ali usando um chamado que eles falam de um nardo puro, né, de um preço, ele diz assim, de muito preço, ou seja, precioso, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então a gente vê, por exemplo, aqui, que ela vem com aquela especiaria, com aquele perfume e começa a passar nos pés de Jesus, né? E aí, como sempre, Judas ali, né? Os que estão, vamos dizer, os legalistas, né? Os legalistas, Judas vai questionar por que não vendeu e pegava esse dinheiro, já ajudava na obra, né? Sim. Já ajudava na obra. A gente está em missão, saímos falando do evangelho de Deus e tal. Por que essa mulher não fez isso? Está desperdiçando, passando isso nos pés do mestre, né? E Jesus vai falar, não, deixa ela, né? Porque os pobres vai falar da questão do dinheiro, que os pobres já têm, né? Já têm convosco, vocês já têm convosco os pobres, ou seja, deixa ela fazer o que ela está fazendo, que ela está trazendo honra sobre mim, né? Porque pobre vocês sempre vai ter, não adianta vender e sair aos pobres, não vai resolver a pobreza do mundo. Sim. Né? Então a gente vê a questão da legalidade ali também por trás, né? E, mais uma vez, o perfume é que aparecendo. E fala que a casa exalou, que encheu a casa. Imagina que não foi uma quantidade, uma porção pequena também, né? Não era uma porção pequena. Então você vê que para cada tipo de experiência, para cada tempo, existia um tipo de perfume. Esse perfume dessa mulher aqui não fala para que tipo que é, para que ser usado em quando que se usava esse perfume, mas o fato é que ficou marcado que a casa inteira se encheu dele. Isso sim. Então era um excelente perfume. E fala que era um perfume de alto preço, né? Portanto, era um bom perfume. E aí nós entramos no tópico 3, quando a reputação precede o homem, né? Aqui vem a questão. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de um bom nome, às vezes nós estamos condicionados
ao lógico, né, da mente lógica, ao raciocínio lógico, a gente já pensa no nome bonito, né? O nome Elias é antigo, é bíblico, né? Mas é antigo, pessoas secularizadas, a primeira coisa que ele fala, é antigo, hein? Eu não conheço nenhum novo com o nome Elias. Então vem essa questão, não, vamos colocar qual é o nome que está hoje em voga, né? Qual é o nome que está sendo utilizado hoje? A gente vê que tem as modinhas, né? Sim. Tem as modinhas, sempre tem as modinhas. E lá vem, o nome tem que ser bonito, sonoro, mas a questão é desse tipo de nome que o Kohelet aqui está tratando? É esse tipo de nome? É o nome em si ou ele está falando da reputação? Quando a gente vai para a leitura, vai avançando, nós vamos perceber que ele não está falando de um bom nome na questão da sonoridade, ele está falando da reputação. E que a reputação, o caráter, e aí a gente coloca como caráter, né? Que o nosso caráter, e aí para nós o caráter cristão, ele excede a qualquer tipo de especiarias aromáticas. Ou seja, quando nós vivemos verdadeiramente como cristão, o nosso proceder, o nosso agir, ele faz com que o ambiente em que nós estamos, ele seja um ambiente agradável, né? Seja um ambiente leve e agradável. Ao invés de um ambiente pesado, chato, ele se torna um ambiente agradável, porque ali o Espírito Santo está presente. Sim. Tem um crente ali presente, tem um servo do Senhor ali presente, e esse ambiente ele se transforma. Então esse cheiro aqui é o cheiro, vamos colocar assim, é o cheiro do Espírito Santo trazendo aquela paz, aquela boa convivência, né? Então, um bom nome, quando nós cuidamos da nossa reputação como homem, sim, né? Como homem, como cidadão, né? Secularizado, mas principalmente, acho que onde vem o maior pecado hoje em dia, é porque o mundo é relativo. O mundo relativiza. Sim. Quando nós vamos para esse ponto aí, é a questão do nosso caráter como cristão, o nosso exemplo de cristão. O que nós estamos dando para o mundo? Como que o mundo hoje em dia vê um cristão? Sim. Né? Quando se pronuncia o nome de um cristão famoso, principalmente os famosos, né? Quando se pronuncia o nome de um cristão famoso, como que o mundo recebe esse nome? Como que ele acolhe esse nome? Como que está sendo hoje em dia? E aí, irmão Pablo, como que fica essa questão? Então, infelizmente, né, nos dias de hoje, quando a gente fala de se ter um bom nome em questão de reputação, os cristãos que estão em destaque, a maioria se deixa a desejar, né? Muitos entram em destaque já por conta de estar fazendo algo errado. Não é nenhum cristão que estava fazendo ali tudo certo, estava sendo destaque e tropeçou. Não, ele já é o destaque porque ele se diz pastor, se diz evangelista, missionário. E aí as ações dele não demonstram essa boa reputação que o cristão devia ter. A verdade é que, infelizmente, né, os cristãos têm se perdido esse valor que a reputação de se ter um nome cristão trazia, né? A palavra cristão já procede já de significar pequeno Cristo. E antigamente, né, quando você se dizia que era cristão, né, isso antes mesmo de eu nascer, né, um pouquinho mais para trás, meu avô falava bastante disso, você pegava fiado as coisas nas vendas só por ser cristão. Se a pessoa tivesse ali você com aparência de cristão, ele te emprestava dinheiro, ele deixava você pegar fiado, porque tinha ali a importância da reputação que a característica de ser cristão trazia. Hoje, quando se fala que você é cristão, a pessoa já pensa que ou você é tolo, ou você não tem sabedoria por ser cristão, ou que você está envolvido com corrupção, ou que você está envolvido com esquemas, ou que você participa daquelas igrejas que arrecada milhões, que tira dinheiro dos pobres para comprar carro, comprar helicóptero, construir templos de ouro. Infelizmente, o nome dos cristãos tem sido, a reputação, né, tem se perdido por conta desses exemplos que tem o nome de cristão, mas que não tem a reputação que o cristão deveria ter, mas que não tem ali os princípios que o cristão deveria ter, né? Paulo fala que esse perfume que nós deveríamos ter, né? Paulo ele compara que ser cristão é como ter um perfume que diferencia o cristão do não cristão. Então esse perfume ele fala lá em Efésios que a oferta de Cristo foi um perfume agradável a Deus. O sacrifício de Cristo foi um perfume agradável a Deus. Então é este perfume que deve estar marcando a nossa vida, deve estar marcando a nossa reputação. Não é algo que a gente pode se ensoberbar, né? Ser soberbo. Falar, nossa,
eu tenho um perfume em mim que me diferencia das pessoas do mundo. Não, porque esse perfume que você tem em você é proveniente do sacrifício de Cristo. E aí esse sacrifício de Cristo que foi uma oferta agradável, e essa oferta agora está aplicada na nossa vida, né? Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e aí então nós temos esse perfume que diferencia-nos das pessoas do mundo. Mas só falar isso não adianta de nada, se quando nas situações cotidianas da vida, a gente não aplicar a sabedoria, não exercer a sabedoria, não exercer este bom nome que deveria haver quando devemos ser semelhantes a Cristo, né? E aí, continuando nessa mesma linha, né? O tópico 4, que nós vamos falar aqui, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Essa é a questão, né? Porque lá fala que o dia da morte é melhor do que um dia do nascimento. E, propositalmente, nós colocamos uma interrogação aí no final, né? É o dia da morte melhor do que o dia do nascimento? Então, para isso, nós precisamos, como eu disse, precisamos ler, meditar sobre o livro e percorrer toda a reflexão do Kohelet e não nos prendermos em versículos isolados, né? Porque realmente, se a gente for olhar aqui em si, se nós nos prendermos ao versículo, fica difícil. Como assim o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, né? Então, nós precisamos entender essa questão aqui. Primeiro, Salomão era cônscio de que um dia ele morreria. Sim. Ele era cônscio da morte. Se nós não sabemos se, com essa sabedoria de Deus sobre Salomão, se ele tinha noção apesar de que já estava tipificado ao longo da Bíblia, a gente vê falando, né, do Antigo Testamento, já traços de que o Messias viria, e a questão isso fica bem clara lá em Isaías, que vai ficar mais claro, né, quando Isaías vai falar sobre a vinda do Messias. Então, nós não sabemos se Salomão ele tinha em mente que o dia como nós temos hoje, por exemplo, de lermos as Escrituras, e no livro de Apocalipse a gente tem a revelação lá de que um dia nós nos ressuscitaremos em corpos glorificados, que moraremos com Deus. Tem uma série de coisas que fica fácil para nós hoje, mas que não sabemos se Salomão sabia dessas coisas, né? Então, como assim? Aí parece uma ideia pessimista. Infelizmente, dentro da igreja, muitos pastores, escritores usam o livro de Eclesiastes e ele dá um cunho de um livro pessimista, né? Negativo, né? Igual eu citei lá no início lá da revista sobre o René Kivitz, que ele vai falar que é a literatura, que o livro de Salomão é o livro mais ácido da Bíblia, né? Ou seja, é ácido, é difícil de digerir, né? Deixa um gosto ácido na boca. E não, quando a gente vai lendo, vai entendendo, a gente vai se alegrando cada vez mais, vai compreendendo e vai se alegrando. Então, não podemos deixar ser levado por esse tipo de pensamento, né? Salomão ele tinha certeza, como nós falamos, ele tinha certeza que o dia da morte chegaria. E ainda mais quando fica mais complicado quando ele leva para dizer que qual é a diferença entre o homem e o animal, os dois dessa sepultura, né? Os dois dessa sepultura. E ali ele não faz questão de exaltar, não, mas o homem, após esse período, ele ressuscitará, estará com o Senhor e tal. Pode ser que essa revelação ainda não tinha chegado. Mas uma coisa ele tinha certeza, que ele serviria a Deus e que a morte não era o fim. Isso aí, a gente pode ter certeza que Salomão tinha em si que a morte não era o fim de tudo. Que não era morreu, acabou, né? É tudo igual, então o animal e o homem têm o mesmo destino, o final é a morte, acabou, já era. Não. Se a gente vai lendo a literatura sapiencial, especialmente quando a gente vai lendo os escritos do Kohelet, né, os escritos de Salomão, aqui colocando o Kohelet como Salomão, a gente vai vendo a certeza que ele tem de Deus, né, a sua fé, a sua esperança em Deus. Então, é totalmente errado a gente ir por essas literaturas secularizadas, cristãs secularizadas, se é que podemos assim definir, né? Cristã secularizada, onde diminui a importância ou distorce o que é dito dentro da palavra de Deus. A gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente vai falar da palavra de Deus de uma área que a gente não conhece. Né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado. Se não conseguimos entender, oramos a Deus, pedimos... Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos, né? Mas tem coisas que
não está, né, intrínseco ali, que Deus não vai revelar para você ali, lendo. Você não vai chegar numa compreensão completa da situação, porque nós temos nossa bagagem também, né? Personalizada, nossa personalidade, nossa vivência, que isso atrapalha o entendimento. Então vamos nos limitar ao que está escrito na Bíblia, pelo menos. Sim. Então vamos nos limitar ao que está escrito na Bíblia. E não pegar isso aqui e complicar, fazer com que o mundo olhe. Isso aqui faz com que você se afaste das pessoas do mundo. Aí vai buscar sabedoria, como nós falamos na aula passada de sabedoria, vai buscar sabedoria no mundo, porque parece que dentro da Bíblia não é capaz de achar sabedoria. No entanto, quando a gente pega a sabedoria bíblica e a sabedoria secularizada, a sabedoria bíblica ela ultrapassa a sabedoria secularizada. Ela responde todas as perguntas que a sabedoria secularizada não responde. Então a gente tem que ter cuidado quando nós vamos tratar de assunto que nós não entendemos. Vamos ficar ali, aceitar, ser grato a Deus pelo que está escrito e ficar, né, felizes com aquilo ali. Portanto, o Kohelet vai dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E nós vamos deixar para o finalzinho, para né, falar sobre isso aí. Vamos então para o tópico 5, irmão Pablo. Amém. Então, esse é o resumo da vida do tolo e do sábio? Então a gente chega no nosso tópico 5. O tópico 5 já começa com uma interrogação pra gente, né? Então, o resumo da vida do tolo e do sábio é isso, você preserva o seu bom nome durante a sua vida toda, para no final você morrer, acabou por ali, na morte, né? E ainda nós vemos assim, se a gente não aplicar o texto corretamente, igual o nosso irmão Elias falou, né? Salomão falando que é melhor estar numa casa de luto ao invés de numa casa de festa, por que isso, né? Em que situação isso se torna aceitável? E aí no tópico 5 a gente começa a diferenciar essas coisas, né? Primeiramente, a gente devemos batalhar para manter essa boa reputação de cristão. Na época de Salomão já deveria ser muito difícil fazer isso. Como um rei ali, igual o reinado de Salomão foi o reinado de paz, um reino onde Israel se expandiu as suas fronteiras, né? Se você, professor, tiver até um mapa na sua Bíblia, a minha Bíblia é uma Bíblia de Genebra e ela tem um mapa ali que mostra a diferença do reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, a expansão que se teve no reinado de Salomão. Então era muito difícil para ele manter ali a boa reputação de sábio, de cristão, era algo que ele devia batalhar continuamente, batalhar cotidianamente. Hoje também nós temos dias difíceis, nós vivemos em momentos difíceis, né? Nós estamos enfrentando uma corrupção moral, nós estamos enfrentando uma ética generalizada, nós estamos enfrentando uma inversão de valores, né? Um extremismo que atinge tanto a igreja quanto o mundo, esse extremismo também. E igrejas que quando você prega a verdade, quando você prega uma palavra, aquela palavra que os pentecostais costumam dizer, uma palavra que bate, você tá ali sendo moralista, legalista, essas coisas que... Isso não é uma palavra de Deus, né? Tem igrejas que estão acostumadas só com palavras de vitória, só com palavras de bênção, e isso causa frustrações aos cristãos, né? Se você, por exemplo, fala uma palavra que o crente vai ter vitória sobre todos, sobre tudo no reino material, e essa pessoa não tem, logo ela pensa que ela não é cristã verdadeira. E isso é mentira. Quando nós estudamos a Bíblia corretamente, nós vemos que isso não passa de invenções da era pós-moderna que se juntou com o cristianismo, né? Uma invenção do diabo, do maligno, para desvirtuar as pessoas. Paulo falou isso para Timóteo. No fim dos tempos, surgirão pessoas que procurarão mestres que falarão aquilo que lhes agrada. E é isso que tem acontecido muito no dia de hoje. Então nós estamos enfrentando um nome muito difícil, um tempo muito difícil, onde até o nome dos cristãos tem se perdido essa reputação. Então vale muito de nós batalhar para manter este bom nome que Cristo exerceu, batalhar para manter este bom nome que Cristo nos deixou, que ser cristão não seja um sinônimo de ser envolvido com corrupção, ser envolvido com crime, atentar para o pecado do outro e não atentar para o seu pecado. Não, que ser cristão seja primeiramente, quando as pessoas olharem para nós, possam ver a sabedoria de Cristo em nós, possam ver a sabedoria de Deus em nós, para passar por situações, enfrentar as situações. E também tem que ser visto o amor em nós, né? Muitas igrejas hoje extremistas têm se perdido o amor e outras extremistas têm amado demais, né? Se assim possamos dizer. Tem amado, mas tem amado da forma errada, né?
quando nós estudamos sobre essa parte do amor, nós vemos que há diferentes tipos de amor, né? Tem igrejas que estão se relacionando com as pessoas do mundo com amor eros e não com amor ágape. O amor ágape é aquele amor que ama, mas é que ele vai te corrigir porque ele te ama. Ele vai chamar a sua atenção porque ele te ama. Ele vai querer que você se torne excelente, que você se torne sábio porque ele te ama. E assim é Jesus conosco. Assim é o Espírito Santo, assim é Deus. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que o pai corrige ao filho que ama. E isso também serve para nossas vidas. Enquanto você está sendo corrigido para manter esta boa reputação de cristão, para manter este bom nome de cristão, mostra que Jesus está te amando, mostra que Deus está te amando. E da mesma forma nós também devemos exercer este nome que o Senhor nos deu com excelência. Mas não só, igual a gente falou, esse nome, por exemplo, o Pablo, o irmão Elias, não. Mas um nome de ser cristão, de ser servo de Cristo, de ser servo de Deus. Então, quando nós vamos para essa questão aí, né, irmão Pablo? Da questão do... É melhor ir numa casa onde há luto, né? Sim. Do que onde há festa. E que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Uma das coisas que a gente precisa entender, que primeira coisa, os sábios, eles são realistas. Eles não se iludem, né? Afinal de contas, a ilusão faz parte da tolice. São povos tolos, as pessoas tolas que vivem no mundo da ilusão. O sábio, ele vive no mundo da realidade. E vivendo no mundo da realidade, ele sabe que tudo tem suas consequências, ele aceita as consequências. Ele aceita. Ele sabe, olha, sim, um dia nós vamos morrer. Então, quando nós vamos analisar essa questão aí da casa do luto, do dia da morte e tudo mais, ele está tratando das vaidades, né? Lembrando que uma das traduções usa, né, aqui a questão do livro de Eclesiastes, que ele fala das vaidades da vida, né? E já discutimos sobre essa palavra, mas ele está tratando das vaidades, a transitoriedade e as ilusões da vida, né? Então ele fala, olha, não é por nada não, mas o homem morre, assim como o animal morre, o homem também morre, né? Ele não está aqui dizendo que nós somos iguais, que nós nos igualamos, né? O homem e o animal é tudo igual. Não, ele está falando, olha, abaixa um pouco a sua bola, vamos dizer assim, né? Abaixa um pouco a bola. Porque de verdade, você e o animal morrem do mesmo jeito. Olha, tá vendo aquele cachorro ali? Então, ele vai morrer um dia, certo? Você também. Então, né, para que essa arrogância? Para que essa vaidade? Para que essa arrogância? Então, é uma reflexão, o Kohelet aqui chama o homem para que ele analise qual é o sentido da vida, que afinal de contas não é essa o propósito também central, além de encontrar sabedoria, que aí dá o princípio, dá o sentido para a vida, né, para a nossa vida, é encontrar o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, né? E a palavra de Deus não era clara. Salomão já tinha esse conhecimento da literatura, das literaturas antigas, né, do antigo até então, né, até chegar à sua época, da literatura mosaica principalmente, né, Sim. onde Moisés trata da criação e tudo mais. Ele sabia, do pó ao pó viestes e ao pó retornará. Ele falou, sabe que um dia nós também vamos voltar ao pó? Então, para que essa vaidade? Para que essa arrogância? A vida é curta, é transitória, né? Ela é transitória. Então, é um chamado para evitar as ilusões e dar valor à vida que tem diante de si, para que vivamos com mais qualidade. E, para isso, não é à toa que ele faz aquele clamor para que nós buscamos a sabedoria, para que vivemos uma vida equilibrada debaixo do sol, Sim. sendo guiados por essa sabedoria. Então, é aí que nós vamos entender, então, por que ele vai falar que o dia da morte, que a casa do luto, é mais interessante do que o dia de festa e o nascimento, né? E quando nós vamos hoje, para nós, como eu disse, é fácil, e quando nós vamos lá para o livro de Revelação, tá lá, né? O Senhor nos recebendo, seja bem-vindo, né? Entre no gozo do seu Senhor, tá entendendo? Então, é fácil para nós, mas mesmo sem ter essa revelação aqui, não podemos dizer que ele não tinha essa revelação ainda, né? Mas pelo menos a Bíblia não registrou essa revelação, uma vez que a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a revelação, ela vem, né, ao longo do tempo, né? Sim. Portanto, mesmo ele não tendo ainda essas profecias ainda, mas ele tinha uma certeza. Se nós só viemos do pó, voltaremos ao pó. Quem é que fez o pó?
Quem está acima de tudo? Deus, né? Então, vê que aqui, ao longo da literatura, quando nós vamos lendo o livro de Eclesiastes, nós vamos lendo as literaturas de Salomão, a gente vai ver que ele tinha, sim, uma fé no Senhor. Ele tinha uma fé no Senhor, ele confiava em Deus. E não é por causa dos seus tropeços, das suas quedas, que a gente vai descartar a vida espiritual de Salomão. O problema hoje nas igrejas é que nós passamos um Salomão caído, um homem caído, pecador, dado ao luxo, dado às orgias, mulherengo, e nós esquecemos que é uma pequena fração da vida dele quando nós estudamos dentro da literatura, dentro da Bíblia, quando nós estudamos o Salomão, vamos colocar assim, com o pé lá no mundo. Não podemos falar o Salomão mundano, mas com o pezinho dele lá no mundo, sim, quando nós vamos analisar isso, é uma fração pequena. É uma passagem menor que fala sobre isso. A gente vai ver a devoção dele desde o início, ele sendo separado por Deus lá no seu nascimento. A gente vai ver a devoção dele, inclusive quando ele adquire a sabedoria de Deus, né? Quando ele busca a sabedoria de Deus. A sua oração na inauguração do templo. Era um homem consciente da vida. Vê que quando ele vai inaugurar o templo, ele faz a sua oração, ele fala, Senhor, quando o homem pecar... E ele não diz se. Ele fala, quando o teu povo pecar, ele fala, Senhor, detalhe, eles vão pecar, né? Que ele fala, e há de pecar porque não há homem que não peque. Ele está cônscio, ele tem consciência da realidade. Não é um homem que vive de ilusão. Não é diferente da filosofia que quando a gente vai falar de literatura sapiencial, por exemplo, que está dentro do contexto do livro de Eclesiastes, da filosofia do mundo que divaga, faz hipóteses, faz perguntas que não tem resposta. Ele não, ele faz perguntas e ele dá as respostas. Ele não deixa você perguntando, e agora? Não, ele dá as respostas. Sim. Então nós precisamos mostrar para o mundo, nós precisamos falar dentro da casa do Senhor, mostrar o Salomão verdadeiro. Não aquele homem que colocou o pezinho lá no mundo por um tempo. E aí questionam até dentro das igrejas que Salomão morreu afastado de Deus. Como assim? Aonde está isso? Então a gente tem que ter cuidado. Mais uma vez, cuidado com o que a gente fala, se não está na palavra de Deus. Vamos ficar com o que está dentro da palavra de Deus, né? Sim. Então, aí nós vemos a questão do bonome, né? Irmão Pablo, para encerrar, pode fazer as considerações, irmão Pablo, e explanar sobre essa questão. O que é um bom nome verdadeiramente dito? Manter um bom nome, então, é fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É seguir a palavra do Senhor, é fazer aquilo que Ele... É ser um cristão verdadeiro. Isso é manter um bom nome, isso é ter um nome que agrada ao Senhor, né? Isso é ter um nome que glorifica o nome do Senhor. Então, a conclusão dessa aula e a conclusão da aula anterior, quando a gente fala da excelente sabedoria, são semelhantes até. Porque você ser um sábio por excelência é a mesma coisa que você ter um bom nome. Porque quando você é sábio por excelência, serve a Deus de todo o seu coração, você também vai ter um bom nome, né? Como a gente citou na aula 10, o texto de Deuteronômio 4, ali Moisés está falando que o povo tinha que seguir completamente a lei do Senhor. E isto também é para nós nos dias de hoje. Claro, igual como o nosso irmão Elias falou, Salomão pecou, nós temos relatos que Davi pecou, todo mundo pecou, nós também iremos pecar. Mas há uma diferença entre pecar e querer pecar e não desejar mais pecar. Há uma grande diferença em relação a isso. Tem um pastor muito interessante que a gente estudou, comentou sobre ele na revista passada, que é o David Ricker, e é algo que ele fala bastante sobre isso. Que é como você vencer os seus pecados de estimação, como você vencer pecados, é só você definir quem você ama mais. Porque no final das contas você obedece àquele que você ama mais. Então se você ama mais a Deus, mesmo você tendo vontade de pecar, você não pecará por amor ao Senhor. Mas se você ama mais ao pecado, mesmo amando a Deus, mas se você ama mais o pecado, você deixará a Deus para fazer o pecado. Então ter um bom nome é batalhar para fazer a vontade do Senhor, batalhar para fazer essa vontade de Deus. E aí na nossa conclusão, né, vai falando que sobre um novo nome que nós iremos receber, isso é algo maravilhoso da parte de Deus, né? Porque por mais que o nosso nome hoje possa ser bonito ou não, né, tem gente que não gosta do nome, mas lá no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, fala que ao vencedor o Senhor dará uma pedra branca com um novo nome, e só quem recebeu saberá. Será um nome que o próprio Deus te dará, e só você e ele irá saber deste nome.
Eu acho isso algo muito interessante, porque algo que a gente vê que permeia a Bíblia, que Deus dá nome às pessoas, e estes nomes são característicos, né? Como nós falamos lá na lição 2, Salomão tinha um nome de Deus, que Deus deu para ele ali, e este nome era uma característica que Salomão tinha com Deus. Então eu acredito que este nome que o Senhor nos dará será proveniente do bom nome que nós manteremos aqui na terra. Que características você tem batalhado para exercer? Você tem sido o próximo de Deus, o bendito do Senhor, aquele que batalha para se aproximar de Deus? Ou você tem sido tolo? Você tem sido aquele que deixa para ser salvo no último momento, no último instante? Aquele que está na igreja e não aproveita as situações para glorificar ao Senhor? Eu acredito que essas coisas irão definir o nosso nome, né? Jacó mudou o nome para Israel pelo que ele fez ali. Então isso também eu acredito que vai ajudar ao Senhor a definir, ajudar ao Senhor não, né? Vai fazer com que o Senhor defina o nosso nome naquele tão esperado dia. Vai estar todo mundo salvo. E você vai receber um nome novo, e este nome será uma característica que o Senhor deu para você. Isso é uma maravilha pra gente. Para nós finalizarmos, irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa questão da reputação, tá? Nós precisamos ter muito cuidado. Porque, como eu disse, o mundo ele costuma relativizar tudo. Recentemente eu estava assistindo uma reportagem onde estava falando justamente sobre isso. Sobre o caráter, né? Sobre a questão do bom nome. E o jornalista ali, o repórter, na hora ele falou, o apresentador, que não necessariamente precisa ter o caráter. Não necessariamente você precisa mostrar que você é uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter. Mas que você tenha que ter caráter, que você tenha que ser uma pessoa de confiança. Honesto, né? Da honestidade. Mas você tem que passar que você é. Passar para as pessoas que você é. Mesmo que você não seja. Entende? Tá vendo o laço na coisa? Não precisa ser honesto. Não precisa ter um bom nome. Mas as pessoas... Aparente, zelar, né? Pelo seu bom nome. Mas a aparência importa. Sim. Então o que importa... E de verdade é isso que é o mundo, né? Na hora que eu olhei, eu falei, será que ele está entendendo o que ele está falando ali? Ele está percebendo o que ele está falando? Mas de verdade é isso mesmo. É assim que o mundo caminha. Mas diferentemente do mundo, né? Nós precisamos zelar por esse bom nome que o Senhor nos deu, e ele é reflexo na sociedade, é através desse comportamento, dessa ética, dessa moral, é através do nosso comportamento como cristão, desse bom nome que nós construímos embaixo do sol, e detalhe, é embaixo do sol, não espere o dia que o Senhor dará um nome excelente, como o irmão Pablo falou, porque será assim, receberemos, mas zele por esse nome que tem hoje, e por essa reputação que tem hoje, embaixo do sol também, tá? Portanto, que o Senhor Deus abençoe a todos, uma excelente semana e obrigado a todos.